E abra sua Bíblia no livro de Mateus 18, ou abra seu celular, seu iPad, o recurso tecnológico que você tiver aí. No livro de Mateus 18, versículos do 21 até o 35. Diz a palavra de Deus o seguinte: Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Você pode assentar-se. Um rapaz tinha um apelido pejorativo desde a infância, e numa cidadezinha do interior, você sabe como isso reverbera mal. Não havia um lugar por onde ele passasse em que ele não fosse chamado daquele nome que ele detestava. Um dia, não aguentando mais ser chamado pejorativamente, ele matou uma pessoa. E então ele foi a julgamento. Você pode imaginar, numa cidade do interior, como eu disse, pequena, isso se torna o evento do ano. Muita gente no julgamento, o advogado de defesa se sentindo uma verdadeira estrela. E quando chega o momento dele fazer a sua defesa, ele toma a palavra e diz: meritíssimo juiz, senhor promotor, senhores assistentes, senhores jurados. Faz uma breve pausa e de novo ele diz: meritíssimo juiz, senhores da promotoria, assistentes, advogados, senhores jurados. Para mais um pouquinho. E pela terceira vez, então, ele diz a mesma coisa: meritíssimo juiz. E o juiz interrompe, então diz: doutor, por favor, inicie sua defesa. E o advogado diz: o senhor viu? O senhor não aguentou ouvir 3 vezes eu falar a mesma coisa. Imagina o meu cliente, ouvindo uma vida inteira esse apelido pejorativo. Não é justificável que ele perdesse as estribeiras. Quando a gente ouve uma história como essa, a gente pensa: eu sei quem fui. Porque todos nós nos enquadramos nesse perfil de baixo limiar de tolerância. É nos ambientes familiares que mais se ouve mães dizendo: quantas vezes eu preciso falar? Eu vou repetir isso de novo? Ou então aqueles mais irônicos: qual foi a parte dessa ordem que você não entendeu? Qual foi a parte de não faça que você não entendeu? Mas claro, nós queremos que os outros, esses sim, precisam ter muita paciência.
Os outros precisam ser compreensivos conosco, os maridos, esposas, filhos. É um círculo de cobranças, onde nosso limiar é baixo, mas queremos que o dos outros seja alto. Na verdade, na Bíblia toda, quando olhamos de uma parte a outra, nós precisamos entender que o perdão é uma parte maiúscula disso tudo. E se no domingo passado eu disse que Deus está ajudando as famílias a crerem no poder que há no nome de Cristo, olha, eu quero avisar você que uma parte enormemente desproporcional disso é entender o perdão e crer no perdão. Eu sei que é uma coisa que não faz o menor sentido, a graça não faz o menor sentido. Se você quiser dizer humanamente que Deus é injusto, você pode dizer com todas as letras, porque a graça, do ponto de vista humano, ela é injusta. Mas do ponto de vista da perspectiva de Deus, ela é plenamente compreensível naquilo que foi oferecido na cruz, no perdão irrestrito que foi oferecido na cruz. Uma realidade sem a qual nenhuma família vai chegar ao equilíbrio. Uma realidade sem a qual ninguém vai viver em comunidade, com resultados satisfatórios e principalmente com saúde espiritual. Se fala muito hoje em saúde num sentido amplo e completo. Pois bem, perdão é uma parte dessa saúde. Eu repeti aqui alguns domingos atrás a frase da esposa de Billy Graham: um casamento bem-sucedido é um encontro de dois perdoadores. E eu quero que isso continue retinindo na sua mente, você que é casado, você que é marido, mulher, porque esse é o segredo de uma convivência equilibrada por tantos anos quantos Deus permitir. Ou seja, Deus está nos ajudando a viver em família e a nos relacionarmos com corações desimpedidos para perdoar. Esta manhã é uma manhã de tirar as travas dos corações, de abrir as portas dos corações. E eu sei, como eu disse no começo, você vai balançar a cabeça para o que eu disser, você vai ficar com raiva, talvez queira me pegar na saída. Se for assim, que bom, é sinal de que a mensagem realmente funcionou. E que talvez ela tenha tocado num ponto crucial do seu coração, que está lá guardado, reservadinho e trancado a cadeado, onde você não tem deixado Deus entrar. Mas ainda bem, irmãos, que na história do cristianismo tem um sujeito chamado Pedro. Berkeley, um estudioso, diz que a gente deve muito ao apóstolo Pedro. Graças a ele, Jesus ensinou uma porção de coisas boas que ele ensinou. E esta é uma daquelas, porque a narrativa de Mateus 18 é o primeiro episódio em que Jesus está dando instruções claras sobre como nós vamos viver em comunidade. Ele já tinha falado sobre a ética do reino, já tinha demonstrado seu poder, mas em Mateus 18, ele começa a dizer como é que vocês vão conviver como comunidade. É a primeira vez que aparece a palavra igreja no Novo Testamento. E eu fico imaginando que Pedro estava só manjando Jesus, né? Ouvindo Jesus dizer: então, você vai ter que perdoar o irmão, você vai em busca da ovelha perdida, quando você for ajudar o irmão, você vai corrigi-lo. E Pedro, com aquela impaciência, chega ao momento: Senhor, tudo tem limite. A palavra de Pedro quer dizer exatamente isso. Espera aí, tudo tem um limite. É aquilo que eu e você falamos quando alguém nos desagrada sucessivas vezes e nós dizemos o quê? Olha, já perdoei uma, duas, na terceira vai para o meu caderninho negro. Aliás, nunca entendi esse negócio de crente ter lista negra, caderno negro, né? Para mim isso sempre foi coisa do diabo. Aí o cara anda com a Bíblia de um lado e a lista negra do outro. Você já pisou na bola comigo, tá? Olha, foi aqui para o meu caderninho. É o que Pedro está dizendo, não tem sentido. Essa coisa que o Senhor está dizendo, olha, nem os rabinos dizem isso, porque os rabinos dizem 3 vezes. Na terceira, a gente pode dizer para o sujeito: ok, a minha paciência acabou, eu já perdoei você 3 vezes. E Jesus
vem com essa afirmação que não é nenhuma conta, não é aritmética. Você que tem anos de estrada na igreja, você sabe que Jesus não está fazendo uma conta e não está estabelecendo um limite aritmético. Ele está dizendo de forma figurada que a disposição do coração tem que ser sempre perdoadora. E isso é que nos incomoda, porque nós ansiamos por limites, nós queremos medir. Aliás, uma coisa que é sempre bom dizer: não adianta você pegar a sua reguinha para medir Deus, não vai funcionar. Não adianta pegar a sua reguinha para medir o perdão, a graça, a misericórdia. É melhor jogar fora a régua, mesmo porque nossa natureza é de vingança, nós queremos vingança. E sabe, muitas das vezes essa vingança está recolhida no coração de pessoas, de esposas, de maridos, que não estão pensando em assassinar seus cônjuges, não, de forma alguma, mas estão dizendo lá no seu coração: eu aqui me matando e você gastando o meu cartão de crédito. Que estão dizendo para os seus maridos: eu aqui cuidando de várias coisas ao mesmo tempo, e você pensa que o escritório é toda a sua vida. Isso não está comunicado, mas está lá dentro, latente. E na verdade o coração pulsa dizendo: isso tem limite, uma hora eu vou me vingar. Uma hora isso vai acabar. E Jesus está dizendo o contrário. Não funciona assim. Não deve funcionar assim. Não é uma questão de vingança, não é uma questão também, porque aí muita gente, é essa hora que eu falo que dá o acesso de raiva, né? Quer dizer que eu vou ter que tolerar tudo, ter que tolerar esses políticos, bandidos, assassinos. Pera. O texto está falando de relacionamento entre pessoas. Não está falando de político, de bandido, de assassino, de ladrão. Uma vez preguei sobre esse texto e uma pessoa veio enraivecida dizer para mim: quer dizer que eu vou ter que amar um ladrão que me assalta? E eu disse para ele: eu falei isso lá do púlpito. Não, mas pelo que o senhor falou, não sei o que então. Pelo que eu falei, Jesus está mostrando e evidenciando que o coração deve ser perdoador, que nós não devemos limitar o perdão e, principalmente, não devemos limitar aquilo que Deus está fazendo de forma abrangente, grande, enormemente, extraordinariamente maravilhosas. Sem esquecer que o grande resumo de tudo isso é: não guarde ressentimento. Ressentimento é um veneno. E quanto mais você guarda, mais você se envenena. E olha aqui, eu quero fazer uma discriminação. Vocês sabem, esposas me compreendam, mulheres me compreendam. Eu sempre defendo a causa de vocês. Mas há de se convir que normalmente as mulheres são mais propensas a guardar as coisas lá do passado. Os homens mal sabem o que comeram ontem. E não estou dizendo isso para me defender, mais uma vez. Um pastor amigo meu contou que foi aconselhar um casal que estava em dificuldades e a mulher tinha muitas queixas contra o marido. O marido era motorista de um alto executivo. E então a mulher se queixando para o pastor disse: imagine o senhor que o outro dia ele combinou de nos levar ao cinema e eu fiquei esperando com os filhos dele e ele não apareceu. E sabe o que ele fez? Foi levar os filhos do chefe no cinema. Ele era motorista do executivo. E o pastor então perguntou para aquela mulher: e quando foi isso, minha irmã? 18 anos atrás. Ele falou: quase perdi a paciência nessa hora, interrompi o aconselhamento e foi embora. 18 anos atrás, e a irmã veio me procurar agora para dizer isso. Já devia ter esquecido faz tempo, já devia ter resolvido essa situação. Porque a ela se agregaram outras e por falta de um ensino claro a respeito daquilo que está em Mateus 18 e em outros trechos. E eu acho extraordinário como Jesus lidava com essas coisas que se opunham a ele.
Muitas das vezes ele não se dava o trabalho nem de responder. Ele já começava a contar uma história. Alguém falava um negócio, ele começava a contar uma história. É mais ou menos o que acontece aqui. E Jesus começa dizendo, olha, havia um rei que queria acertar contas. Senta que lá vem a história. E Jesus começa a dizer, esse rei, por mais estranho que pareça, está chamando as pessoas para resolver as situações. Há uma iniciativa nisso que não pode ser desprezada no nosso contexto. Aliás, essa é a tônica do Evangelho. O Evangelho é uma realidade absolutamente proativa. Ela sempre coloca você para ir, mas a gente está sempre no ficar. Quando disse, se o teu irmão tiver alguma coisa contra ti, antes de oferecer o sacrifício no altar, vai. O que a gente faz? Fica. Se ele vier, muito bem. Se não vier, muito bem também. Não é o que a Bíblia está dizendo. É óbvio que a personificação aqui do rei é clara em relação a Deus. E o que Jesus está querendo ensinar é uma realidade muito mais ampla da nossa dívida com Deus. E todo pecado é uma dívida com Deus. E o Espírito Santo começa a agir no coração das pessoas exatamente quando elas são convencidas de que elas estão em dívida contra Deus e que Deus as está procurando para acertar as contas. Isso nos ajuda, inclusive, a entender como em todas as situações a vontade de Deus é que nós sejamos proativos. Eu sei que você foi ofendido, eu sei que talvez sua esposa, seu marido não tenha agido como você gostaria. Mas o conselho da palavra é vai. Eu sei que talvez sua esposa esteja calada uma semana com você e você esteja profundamente contrariado com isso, mas o conselho da palavra é vai. Por causa do exemplo do rei e por causa daquilo que está na palavra em relação ao que Jesus quer evidenciar, da desproporção das dívidas, daquilo que ele fez por nós e daquilo que nós estamos fazendo pelos outros. Não precisa ser teólogo com enorme conhecimento para olhar que isso está evidente, isso está hiperbólico no texto. Porque na história Jesus diz, então, havia um cidadão que devia para esse rei uma soma absurda, e gente, é absurda mesmo. Para vocês terem uma ideia, 5 das maiores províncias daquela época tinham uma receita de 800 moedas. Este homem devia absurdamente mais que o orçamento nacional de 5 dessas províncias. Nós não estamos falando alguma coisa em torno de milhares, mas em torno de milhões, e alguns estudiosos pensam até em bilhões. A dívida realmente era impagável. Quando surgiu aquele escândalo do dinheiro do deputado Gedel Vieira Lima, você deve lembrar, né? Rolou pela internet uma piadinha muito divertida. Um sujeito pergunta para o outro, o que você faria com aquele dinheiro todo do Gedel? E o sujeito responde, eu pagaria minhas dívidas. E quem que sobrasse? Bom, as dívidas que sobrassem teriam que esperar. É mais ou menos essa parábola aqui. Todo aquele dinheiro do Gedel não seria possível, aliás, não seria suficiente para pagar aquilo. E essa dívida teria que esperar porque ela era impagável. E o que Jesus está evidenciando na palavra, e que nem sempre nós estamos dispostos a entender, é que a culpa do servo não é pela dívida, mas é pela falta de sensibilidade para reconhecer que sua dívida é impagável. Mas como é que a gente sabe isso? É só olhar no texto. O que o sujeito pede para o rei é paciência. Experimente amanhã bater na porta do seu gerente de banco e dizer, então, sabe aquela dívida? Paciência, hein? Porque o pastor pregou isso ontem. Não, eu não preguei isso, não estou pregando isso. Eu estou dizendo que o fato daquele homem pedir paciência significa que ele não entendeu nada.
Há um comercial não, uma campanha, melhor dizendo, institucional, sobre prevenção de drogas, há um tempo atrás, em que a mãe flagra o jovem arrombando um carro. E tudo que ela consegue dizer é: eu falei para você não sair sem casaco. Ela não entendeu a gravidade da situação. É mais ou menos o que acontece aqui. Um sujeito que pede paciência por causa de uma dívida de milhões de dólares. Ele não entendeu a gravidade da situação. Tudo que o rei esperaria é que ele admitisse isso e não mostrasse sua própria cegueira em relação a isso. E eu penso que esses paralelos para nós, eles são muito claros. Quando Jesus fala, mesmo que metaforicamente, aquilo que ele quer dizer fica evidente. Nós somos cegos em relação às nossas mazelas, nossas culpas. Quando casais brigam, cada um tem suas razões potencializadas ao máximo e as razões do outro minimizadas. Dificilmente alguém tem a capacidade de, num círculo familiar, admitir suas culpas, suas faltas e fazer tudo aquilo que simplesmente o rei gostaria de ouvir. Ok, eu admito, não tenho como pagar. Isso seria um passo para a reconciliação. E nós precisamos entender isso pela perspectiva de Deus. O que Deus quer com o perdão é a reconciliação. Ah, mas o perdão pode ser unilateral? Pode, e às vezes ele tem que ser. Porque a pessoa que está em conflito com você não quer perdoar, não quer entendimento. Ok, você não precisa agir igual a ela. Mas o que está evidente em todo o Evangelho é o desejo que Deus tem de restaurar o seu relacionamento com o homem e que as pessoas restaurem entre si esses relacionamentos. E que a igreja e cada pessoa que conhece o Evangelho e cada pessoa que está inserida em um contexto familiar, seja ele qual for, seja capaz de compreender isso. Que pessoas podem ser levadas à reconciliação. Quando eu soube que pastor Jovaldo não poderia pregar ontem, eu pensei muito em pregar sobre aquele texto do reencontro de Jacó e Esaú. Acho aquele texto lindo. Não sei se tem filme daquele episódio, mas deveria ter. Porque aqueles dois irmãos, você sabe a história, se não conhece, vou resumir bem rapidamente. Eles se separam numa jura de morte. Você roubou o que eu tinha de mais precioso, ok, eu vou matar você, diz Esaú para Jacó. E passam anos sem se verem. Cada um constitui suas famílias, acumulam riqueza. E um dia Jacó precisa voltar para sua terra, mas no meio do caminho tem um tal de Esaú. Ah, esses nossos Esaús, né? Quando é só mudar de calçada é fácil. O problema é quando mudar de calçada não resolve. E você tem que passar pelo lado do Esaú. E o que me impressiona no texto é toda aquela trama que Jacó imagina. E fala assim, que eu vou pôr aqui. Então, e a gente vê também uma coisa muito engraçada. Se isso acontecesse com a sua família, o que você faria, né? Ele vai pondo o pessoal de menor valor emocional para ele na frente. E é como se viesse por ordem de importância, aí o pessoal mais querido dele, mais perto dele, e ele imagina tudo possível. Ele ensaia a briga, né? Você ensaia a briga com seu marido, todo mundo ensaia a briga. Amanhã eu vou dizer, vou dar aquela resposta. E imagina o quanto Jacó ensaiou essa briga. E no final da história, você sabe, nossa, eu choro de ler aquele texto. Essas histórias, elas me comovem. Os dois irmãos se encontram, e aí fica aquela rasgação de seda, né? Ela leva aqui os meus presentes. Não preciso, cara, tem bastante. Não leva, tá? Não, vamos aqui comigo. Aí viram amiguinhos. Reconciliação é uma coisa de Deus. Enquanto nós não entendermos a nossa incapacidade como família de fazermos isso, nós não vamos depositar a nossa esperança em Deus.
E essa compreensão começa naquilo que Deus esperava que o homem tivesse. Que o de pior poderia acontecer para aquele homem, toda a sua família ser vendida por causa de uma dívida impagável, e tudo isso é trocado por uma realidade na qual ele recebe o perdão. Mas a história continua. Continua na minha vida, na sua vida, na nossa identificação com essas pessoas, ou com esta pessoa particularmente. Spurgeon diz que muitos pecadores pobres são muito ricos em resoluções. Esse servo devedor pensou que ele só precisava de paciência, mas na verdade ele precisava de perdão. E por não admitir isso, ele sai e encontra com um dos seus devedores e não tem a mesma atitude daquele homem. O versículo 27 diz: o Senhor daquele servo teve compaixão. Sabe, irmãos, a misericórdia de Deus é um negócio absolutamente inexplicável. Hoje eu comecei, pastor André Gava vai terminar o curso para novos membros. E uma das coisas que eu abordei logo no começo foi: não adianta tentar entender a graça de Deus, que eu mencionei aqui no começo. E não adianta tentar entender a misericórdia, porque graça e misericórdia, você sabe, você já tem muito tempo de igreja, não é? Graça aquilo que você recebe sem merecer, misericórdia aquilo que você recebe menos do que mereceria. E Deus trabalha com isso da forma como Ele bem entende soberanamente. Lamentações de Jeremias, versículo 22 do capítulo 3, diz: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. O que eu acho interessante nesse texto é que esse texto está no meio de uma narrativa de calamidades. E Jeremias consegue fazer esse diamante brilhar no meio de todo aquele lixo da desgraça do povo, para reconhecer a misericórdia de Deus. Deus tem liberdade para fazer o que quiser, não é uma questão de justiça financeira, é uma questão de justiça divina. O grande ex-astro do basquete americano Shaquille O'Neal disse num talk show que ele tem o hábito de dar as gorjetas nos restaurantes proporcionais ao tempo de demora da comida. Então, se a comida demora pouco, gorjeta maior. Pode pegar a ideia que não tem patente. E mais, diz que antes de oferecer a gorjeta, ele pergunta ao garçom ou garçonete quanto quer ganhar. Uau, imagine. E ele então contou nesse talk show que uma das garçonetes, quando ouviu essa pergunta, disse $4.000. E ela disse: com $4.000 eu pagaria 2 meses de aluguel. E ele deu. Você fala: que maluquice. Por que maluquice? O dinheiro não é dele? Ele não dá se ele quiser, ou você está bravo porque não foi para você? Percebem como nós estamos sempre querendo enquadrar tudo o que acontece, especialmente com os outros, pela nossa reguinha, aquela que eu tinha mandado para você jogar fora no começo do sermão, provavelmente não jogou, aí está usando para medir o Shaquille O'Neal. Porque enquanto você continuar pensando assim, mesmo que você tenha um nome de crente, esteja aqui na CB Moema, tenha feito o curso lá, você não entendeu a graça. Graça que alcança pessoas na condição em que elas estiverem, desde que elas estejam interessadas em arrependimento. A mensagem do Evangelho é muito clara. João começa pregando: arrependei-vos. Vem Jesus, começa o seu ministério e diz: arrependei-vos. Então isso fecha a questão. Você não precisa ficar bravo, não precisa ter acesso de raiva e nem querer me bater. Não é uma questão de perdoar indiscriminadamente quem não quer ser perdoado, mas é uma questão de oferecer todo o perdão a quem está arrependido.
Por muito tempo lidei com novos crentes e gosto muito de fazer isso. É como pegar no colo, dar mamadeira para quem está começando na fé, coisa que eu cansei de fazer com os meus filhos. E muitos desses novos cristãos, eles são bem sinceros para dizerem: pastor, eu não consigo entender como é que um assassino vil, cruel, na cadeia, de repente começa com esse papo de que é crente, que aceitou Jesus e pôr a Bíblia embaixo do braço. E eu digo: eu consigo entender perfeitamente. Essa é a forma que Deus permite a essas pessoas de chegarem ao fundo do poço e admitirem sua miséria e verem como estragaram suas vidas e reconhecerem finalmente que somente pelo perdão de Cristo elas serão libertas. Lá no curso, para fechar minha fala sobre isso, eu contei algumas histórias das quais eu conheço. De gente que fez de tudo que você possa imaginar. Talvez um dos testemunhos mais impactantes seja de um irmão nosso que agora é missionário aqui no Brasil, ex-homem-bomba do Hamas, ex-integrante do cartel de Medellín. Tudo que você possa imaginar de coisa ruim esse sujeito fez, mas ao longo da história dele, Deus foi mostrando tanta graça, tanta misericórdia. Por 3 vezes ele esteve em missões suicidas em que os explosivos não detonaram. Ele levou tiros, ficou 3 dias morto e não era Jesus Cristo, e após ser dado como morto, viveu. E um dia esse homem, no mais profundo da sua angústia, no meio de uma floresta onde só criminosos entravam, ele se ajoelha e diz: Senhor Deus, se você existe, você vai mandar alguém para falar de você aqui. E Deus mandou. Um pastor orando falou: eu tenho que ir lá no meio daquela... E as pessoas à volta dele que conheciam o lugar diziam: você é louco, rapaz? Não. Entrou no meio daquele conflito enorme, pessoas com metralhadoras e tal, e ninguém esboçou nenhuma reação, e ele chegou até aquele homem e disse: eu vim aqui para lhe falar do amor de Deus. É assim que Deus age. Eu sei que talvez você possa bater no peito ainda enraivecido e dizendo: mas quantas pessoas aquele homem matou? Não sei, muitas provavelmente. E ainda assim Deus resolve alcançá-lo, demonstrando que esse amor e essa justiça são desproporcionais, porque Deus está ensinando o que é ser perdoador. Nós poderíamos ter colocado esta expressão como perdoar, mas espera aí, desde o começo eu estou dizendo e já vou acabar. A questão é mais ampla, não é apenas perdoar agora, mas é ter disposição para perdoar. Por causa do reconhecimento dessa obra de Deus, colocado nesse paralelo com o pequeno servo. Agora, o que devia pouquinho? Alguns meses de trabalho pagariam a dívida daquele homem, que não foi perdoado por aquele que havia sido perdoado. Ou seja, depois de receber coisas tão grandes, nada poderia ser tão grande a ponto de não poder ser perdoado. Você já se pegou falando coisas que você não perdoa? Ontem eu e minha esposa estávamos conversando sobre isso. Eu falei para ela: como é que você sabe sobre o que eu vou pregar amanhã? Ela não sabia, nós só estávamos conversando sobre isso. Como pastor, eu ouço muita gente dizendo: isso eu não perdoo, isso eu não perdoo. Engraçado que é lista de crente. De novo, um problema de desproporção, de você compreender que aquilo que Deus perdoou é infinitamente maior do que qualquer ofensa que você possa receber. E que, portanto, tudo que Ele espera é que você seja misericordioso como Ele é, porque, de uma forma muito categórica, o texto está dizendo: Deus vai se mostrar implacável para com os implacáveis. Eu não quero pensar
que você seja um pai implacável, um marido implacável, um filho talvez implacável. Às vezes eu tenho que lidar com histórias de pessoas que passaram anos sem se falar. E eu acompanho a agonia dessas pessoas como pastor, ajudando-as a lidar com essa verdade bíblica do que Deus está fazendo por elas e do que Deus quer que elas façam pelos outros. Domingo passado, algumas pessoas me confessaram que quando ouviram a leitura do texto inicial, pensaram: o que o pastor vai fazer sobre família com esse texto? Talvez você tenha pensado a mesma coisa com este texto. Eles falam: mas Jesus não está falando para a família. Como não? O que você é nos relacionamentos familiares? Um ET? Alguém fora dessa realidade? Alguém fora daquilo que a Bíblia está dizendo no versículo 32 e 33, que a obrigação de perdoar é evidente. Em Efésios 4:32, Paulo está nos ensinando: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Sabe, irmãos, lá do lugar onde eu vim, onde eu passei 14 anos pastoreando, Deus me deu um dos privilégios de testemunhar e de vivenciar diversas histórias de perdão. Que Deus me permita também aqui na CB Moema, talvez daqui a alguns anos, dizer: eu fui pastor daquela comunidade e eu vi muitas histórias de perdão. Eu fui parte de muitas dessas histórias. Em Colossenses 3:12, Paulo também está dizendo: como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Olha a paciência aí de novo. Tudo isso porque Jesus quer mostrar que nós devemos tratar as pessoas como Ele nos trata. Mas o que nós fazemos? Às vezes fazemos como aquele servo que encarcera os devedores. Quantas pessoas você tem encarceradas no seu coração? Pessoas que você não teve essa disposição de perdoar como Deus perdoou, então você lançou no cárcere do seu coração. A sua mãe, seu pai, seu irmão, seu filho, sua filha, sua ex-esposa, seu ex-marido. O cárcere do nosso coração é um lugar bem conveniente para nós. Eu não gosto de você esteja preso. O duro é quando a pessoa diz não esteja, né? Está na hora de tirar esse pessoal do cárcere. Creio que muita gente conhece a história de Corrie ten Boom, aquela mulher que foi uma bênção na época da Segunda Guerra, ela própria perseguida, que ainda hoje edifica pessoas com aquilo que ela escreveu. E uma das coisas que ela escreveu foi exatamente sobre perdão. Ela disse que tinha alguma coisa no coração dela que ela não conseguia perdoar e aquilo a incomodava profundamente até o dia que ela resolveu procurar um pastor. E então ela disse ao pastor: pastor, eu não aguento mais. Eu preciso resolver essa situação. E ele então aconselhou-a e ao final da sua palavra ele disse: sabe, Corrie, o nosso coração é como a torre desta igreja. Tem um sino. E toda vez que o sacristão vai lá e balança aquela corda, aquele sino faz bastante barulho. Mas na medida em que ele larga a corda, o sino vai perdendo a intensidade, vai balançando menos, até que ele para de fazer barulho. E ele disse para ela: solte a corda. Solte a corda do sino. Vivencie o perdão. Kingsbury diz: a mensagem de Jesus para os discípulos é que a preocupação amorosa com o próximo e o espírito de perdão
são as características da comunidade de crentes em cujo meio Ele, o Filho de Deus, sempre estará presente. Essa é a realidade nossa, como família, como igreja, como realidade de famílias quebradas, desestruturadas, expressões que você pode usar como você quiser, mas que o politicamente correto talvez implique. Mas que precisam se enquadrar disso aqui. É possível? John Stott, no seu livro Discípulo Radical, ele diz: não adianta você querer que eu escreva uma peça como Hamlet ou Rei Lear, como Shakespeare, porque eu não vou conseguir fazer isso. Não adianta você me apresentar a vida de Jesus Cristo e dizer viva como Ele, porque eu não vou conseguir fazer isso. Mas se o espírito de Shakespeare estivesse em mim, então eu conseguiria. Se o espírito de Jesus estiver em mim, então eu consigo. Não preciso dizer mais nada. Abaixe sua cabeça, vamos orar juntos. Senhor, o Senhor tem falado aos nossos corações nesta manhã e queremos recapitular algumas verdades deste texto diante de Ti, com o coração desimpedido. Primeiro, que o Senhor nos ama e é cheio de graça e de misericórdia. Segundo, que o perdão que foi oferecido na cruz é infinitamente desproporcional à nossa capacidade de pagar. Terceiro, o Senhor espera que nós tenhamos a mesma atitude em relação às pessoas que nos cercam e especialmente aos nossos familiares. E quarto, tudo que o Senhor quer é ver famílias em equilíbrio, pessoas em equilíbrio, igreja em equilíbrio, graças ao perdão. Por último, liberta os encarcerados nesta manhã, ó Deus. Aquelas pessoas que nós encarceramos nos nossos corações. Não conseguimos perdoá-las e simplesmente colocamos na área mais fétida do nosso coração, se é que assim se pode dizer. Que as portas da cela sejam abertas nesta manhã. E o perdão dê a tônica das nossas vidas. Obrigado, Pai, mais uma vez, pelo Teu amor para conosco. Em nome de Jesus. Amém.